Família, como prometido, voltei. E nesse vídeo eu quero falar exclusivamente a opinião do canal sobre essa passagem do Renato pelo Fluminense. Inclusive, pelo entendido, eu quero aqui destacar a aposentadoria do Renato Gaúcho. Ele ontem se aposentou como treinador de futebol. Pelo menos é o que eu entendi. Eu vou falar para vocês como eu cheguei a essa conclusão, ok? Eu quero comentar sobre isso e quero muito a opinião de vocês, família. Quero muito saber se vocês concordam comigo ou não. Tamo juntão, família tricolor, Portela Leite por cá. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença de vocês. É muito bom tê-los por aqui, família. É bom demais. Galera, eu já quero começar deixando bem claro que isso aqui não é nada pessoal contra o Renato Gaúcho. Ok? Isso é apenas uma questão de opinião. Eu não posso negar a minha sinceridade aos inscritos do meu canal. Eu não vou ficar em cima do muro, ok? Então vamos lá, família. Eu quero deixar bem claro que essa é a pior passagem do Renato pelo Fluminense. Simplesmente porque opinião minha, volto a deixar claro, ok? Não estou fazendo afirmação que é verdade. Não sou dono da verdade e nem tenho pretensão de ser. Mas uma opinião minha. Eu acho que o Renato estava com muita disposição para assumir o Fluminense antes do Mundial. Quando voltou do Mundial, a bola murchou. Porque os erros que o Renato cometeu pós-Mundial, ele não comete. Renato é um treinador qualificado. Renato é um treinador que sempre, pelos clubes que ele passou, inclusive aqui no Fluminense, ele foi muito dedicado, foi muito atento. E depois do Mundial, ele passou a cometer erros bizonhos. Quando o time ganhava, era sempre eu na primeira pessoa. Quando o resultado era adverso, é sempre eles. Isso não é feitio do Renato. Mas isso só mudou após o Mundial. A impressão que eu fico é que ele queria muito o Mundial, depois perdeu a graça. Essa é a impressão que eu tenho, não sei vocês. E não estou dizendo que seja verdade, volto a afirmar para vocês, mas essa é a minha impressão. Essa é a minha impressão. Até porque parece que o Renato agora quer arrumar uma vaga no STF. Que ele está tentando regularizar a internet também. Porque ninguém não pode falar mal do Renato Gaúcho. Se você falar mal do Renato Gaúcho, ele se ofende. A torcida vaiou e ele foi embora. Magnânimo. Só faltou uma capa do Batman atrás. Só faltou isso. Bizonha a atitude do Renato. Para mim ele saiu de forma covarde. Talvez até premeditada. Não posso afirmar isso. Mas essa é a impressão. Por que eu tenho essa impressão, galera? Porque o Renato, ele tem 33 jogadores no elenco. Segundo informações, 33. Mas ele só usa 14 e 15. E não vem com esse papo que o elenco é fraco, que o elenco é baixo, que não é, porra. Não é. O elenco é de mediano para bom. O elenco vai de 6 a 8, tranquilo, podendo chegar a mais. Tranquilo. E o Renato se perdeu completamente. O Renato conseguia errar na relação, conseguia errar na escalação, conseguia errar na substituição de quem entra e na substituição de quem sai. Isso é bizonho. Esse não é o Renato. O Renato não faz isso. E depois de tudo, ia pra coletiva rotar caviar, porra. A culpa é da internet. Eu só pedi um jogador. Só pedi um jogador caro pra cacete, contundido. Hoje, a porrada é da diretoria. Mas a diretoria atendeu um pedido do Renato. O Renato queria aquele jogador. E com certeza a diretoria passou. O cara tá caro pra caralho. Traz que eu confio. Renato, ele tá machucado. Traz que eu garanto. Com certeza rolou esse papo. Senão ele não vinha.
Senão ele não vinha. Aí agora larga o cara lá e mete o pé. Eu canso de falar para vocês aqui, eu venho comentando todas essas vezes, Soteldo é um excelente jogador. Tá numa má fase, cacete. Todo mundo pega uma fase. Agora, o que não dá é querer tratar a má fase com birra, com soberba. Entendeu? Não dá para tratar assim. Tem que fazer a coisa que é correta. Porque com 33 jogadores, o cara só trabalha com 15. Porque ontem, depois dele ter medo de resolver fora de casa contra o Inter, Bahia e o próprio Lanús, ele teve medo de resolver fora de casa. Não sei se for medo ou comodismo. Ontem, ele botou Keno, botou John Kennedy e botou Riquelme. Ué, por que não botou o Soteldo? Ah, não, esqueci. Não botou Soteldo por causa da internet. Mas quem é que recebe por mês? É a internet ou é o Renato? Renato perdeu a convicção? Renato perdeu as suas convicções? Eu comentei ontem, no meu vídeo de ontem, que o Renato ia manter os 3 zagueiros. Ainda deixei claro, não é o que eu faria. É o que eu acho que o Renato vai fazer. Ele vai manter os 3 zagueiros, vai botar o Otávio de volante, vai botar Martinelli de um lado e o Hércules do outro. Eu ainda falei isso por quê? Porque houve muitos elogios da comissão técnica no futebol do Otávio. E ia começar com Soteldo na ponta direita no lugar do Serna. Porque esse é o jeito Renato de agir. Se não confia, eu vou mostrar para vocês que o cara é bom, pô. Vou botar no fogo e o cara vai voltar com a classificação. Esse é o jeito Renato de agir. Mas o Renato, na verdade, não tem mais essa confiança no Soteldo e jogou a culpa na internet. É como ocorre a derrota e a culpa é dos jogadores que não estão concentrados. A culpa é do zagueiro que não se concentrou, que deu mole ali na hora. Só que o que ele não fala é que ele bota a porra do time com a bunda lá atrás e vem 480 mil bolas pro zagueiro tirar. Aí uma que passa, a culpa é do zagueiro. Em momento algum, ele pensa em adiantar o time, marcar lá na frente, adiantar a zaga, para dar um alívio para a zaga. Não, aí pode correr risco. E ainda assim toma um gol. Ontem, novamente, nós fomos prejudicados pela arbitragem. E os argentinos usaram uma estratégia ilegal pela segunda vez, só que da primeira vez foi usada por um árbitro. E essa estratégia complicou o time no segundo tempo. E o sabichão do treinador, que conhece tudo, não se atentou para isso. Só que essa é a segunda vez que acontece com ele. É a segunda vez que acontece com ele. E ele não nota. O Renato, ele sempre comenta que é sabichão, né? Ele sempre deixa entender. Eu sei tudo. Eu tenho conhecimento que vocês não têm. Mas o Renato foi enganado pela segunda vez. Pela segunda vez. E ele não se deu conta. Da primeira vez veio do árbitro. E ontem veio de familiares. E para mim é tudo balela, que o erro foi o mesmo. Ontem aquele papo de briga na arquibancada é para esfriar o retorno do segundo tempo. Não teve porra nenhuma ali. Ah, que joga argentino machucado. O problema é deles, porra. Eles estão na arquibancada. Ah, os familiares dos jogadores estão ali. O problema é deles. Vieram porque quis. Se o jogador não tem condições de trazer a família e botar no lugar seguro, não traga.
Ali é profissional, não é a passeio. Ali não é um domingo no parque. Depois que o Lanús fez o gol, acabou a briga, todo mundo em harmonia, repararam? Repararam que acabou a briga? 2008, na final da Libertadores, o Hector Baldassi fez isso. Família Tricolor, quando você tem a preleção dentro do vestiário, você já sai com a faca no dente. Você já vai pro gramado pronto para mostrar o serviço. Assim foi em 2008. Os jogadores saíram do vestiário pronto para mostrar serviço. O Hector Baldassi levou tempo para liberar o jogo, sabe por quê? Ele foi implicar com a posição dos repórteres. O Maracanã tem jogo de futebol há 500 anos. Mas só o Baldassi que achou que os repórteres estavam mal colocados. E isso esfriou o Fluminense de tal forma, tirou aquele ímpeto, tirou aquela vontade de momentânea, até você recuperar isso é complicado. E ontem ocorreu de novo no segundo tempo. O time vinha do vestiário com uma vontade de correr, fazer um primeiro tempo brilhante, como foi o primeiro, e conseguiu o gol. Esqueceu tudo por causa do tumulto. Essa não é a primeira vez que acontece. Pensa você. Você pensa, isso não atrapalha em nada. O jogo estava parado. Quebra o teu ritmo. Por quê? Não é o ritmo de jogo. É o mental. O teu mental vai pro ralo. A tua força mental vai pro ralo. Você já sai, vamos buscar. E briga. Vou ter que esperar. Isso mata o time. E Renato ali, o correto, do professor Renato, que sabe tudo, era recolher o time pro vestiário e falar pro árbitro, quando estiver pronto me avisa. Esse é do correto, não é deixar o time em campo. Mas o Sabichão esqueceu dessa parada. O Sabichão deu esse mole. Não se atentou para essa parada. Durante o Brasileiro, ele podia montar um time alternativo. Montava um time alternativo para ganhar entrosamento e jogar só o Brasileiro. Se ele bota um time com Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabelo, Fuentes, Bernal, Otávio, Ganso ou Acosta, o Keno, John Kennedy e Riquelme, só para jogar o Brasileiro, esses jogadores estariam em atividade, com ritmo de jogo, estariam entrosados, e você não ia precisar botar os jogadores que jogam as Copas para estar desgastado no Brasileiro. Elenco tem. Mas vários jogadores parecem que não fazem parte do elenco. John Kennedy, Ganso, Keno, Riquelme, parece que não fazem parte do elenco. Do Renato, não. Do Renato é só do 14, 15 para baixo. Eu estranhei até o Lima estar afastado. Não sei se é por causa da contusão. Deve ter sido isso. Mas, família, é complicado. É complicado. Eu acho que o Renato foi muito infeliz. E que o Renato foi muito desatento. E isso é o que mais me incomoda. E Renato, um cara que sempre teve personalidade forte, vem me dizer que ele não botou o Soteldo por causa da internet. Ele quer saber o próximo treinador que entrar, saber se o treinador vai botar o time que ele acha ou o time que o torcedor quer. Se o Renato acha que botou o time que o torcedor quer, por que ele não entregou o boné antes? É bem estranho, né? Será que ele perdeu a personalidade? Aí agora que ele perdeu o jogo, perdeu a classificação, aí vai dizer que ele botou Keno, John Kennedy e Riquelme, que eram dos jogadores que a torcida cobrava há muito tempo e por isso perdeu? Eu não creio que ele fez isso. Eu não quero crer que ele fez isso. Renato, forte abraço. Parabéns pela sua aposentadoria, tu pode descansar.
Ok? Quem você não sabe? O Renato afirmou que o futebol no Brasil acabou por causa da internet. Ele não só afirmou, como reforçou. Vocês podem me cobrar isso mais à frente. No futuro, vocês vão ver essa entrevista e vão falar: o Renato estava certo. Eu dei uma entrevista, você pode buscar, uns 2 meses atrás. E hoje eu estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Então, se ele fala que o futebol acabou no Brasil, automaticamente ele está aposentado. Porque se acabou o futebol, se ele tem essa visão sobre o futebol, ele não vai querer trabalhar num ambiente contaminado como esse. Concordam comigo? Então Renato se aposentou do futebol. Sabe o que é pior? É que eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Pelo Renato antigo, eu lamento. Pelo que passou pelo Fluminense, vá com Deus. Tamo junto, Flusão, Lealdade Tricolor, sempre e até a próxima.